Olá, amada igreja, graça e paz. Venho através desse vídeo trazer essa mensagem do culto de oração de hoje. Que Deus possa te abençoar, edificar a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Mateus 16, de 13 a 19, é uma passagem bem conhecida, curtinha, de uma conversa que Jesus teve ali com seus discípulos, mas que traz grandes revelações e podemos tirar grandes aprendizados. Então, Mateus 16, 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Então ele está ali, chegou na região, está ali com seus discípulos, ele começa uma conversa e ele pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? O que elas estão falando? Quais são os boatos que vocês têm escutado de quem eu sou? Quem eles estão achando quem eu sou? E aí os discípulos, eles respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas, né? No verso 14. E a gente consegue entender também ali que nessa fase, Jesus ele já estava conhecido, porque ele já tinha uma caminhada ministerial, já tinha uma caminhada com os seus discípulos, já havia realizado grandes maravilhas, milagres, anunciado as boas novas, e as pessoas estavam dizendo ali: eu acho que ele é a reencarnação de João Batista, ou de Elias, ou de Jeremias, ou de um dos profetas. Então a imagem que o pessoal daquela época tinha era uma imagem boa, digamos assim, que realmente Jesus era um homem de Deus, que falava da parte de Deus. E é isso que as pessoas estavam achando, né? E no verso 15, Jesus ele traz a conversa mais próxima ali, pergunta: e vocês? Né? O que vocês... quem vocês acham que eu sou? Quero saber de vocês agora, né? Isso é o que o pessoal está falando, mas e vocês? E aí no verso 16, Simão Pedro ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pequena afirmação é muito reveladora, né? Porque tudo bem, né, as pessoas acharem que poderia ser João Batista, ou profeta, ou Jeremias, enfim, isso talvez seja natural, mas essa afirmação não é uma afirmação qualquer. Ela traz a verdade de quem Cristo é, de quem Jesus é. E quando ele fala: Tu és o Cristo, Pedro está afirmando tudo que esses profetas que o pessoal está falando que você já estavam profetizando, anunciando a sua vinda. Você é ele, você é o Messias, você é o prometido que todos eles falaram. Você não é um deles, pelo contrário, você é o Filho do Deus vivo, você é o próprio Deus. Aí fala: uau, né? Até então vinha na caminhada, mas dessa vez chegou no momento que Jesus ele quer realmente se revelar quem ele é, né? Quem de fato ele é. E aí no verso 17, Jesus ele elogia Simão, né? Pedro. Ele fala assim: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Outras versões: Bem-aventurados é você, Simão, de Parjonas. Porque isto lhe foi revelado, não foi revelado por carne ou sangue. Isso não foi revelado porque você tem a capacidade, ou você tem uma percepção incrível, ou porque, né, você é bom. Não, mas foi revelado por meu Pai que estás nos céus. É realmente uma afirmação, uma revelação que vem dos céus para Pedro. E isso a gente consegue entender claramente logo depois dessa passagem, né? Se vocês quiserem ler, na próxima passagem é quando Pedro justamente vai lá para Jesus e fala: Não, Jesus, você não vai morrer não, eu não vou deixar e tudo mais. E aí Jesus fala para ele: Afasta-te de mim, Satanás. Então é o mesmo Pedro humano, falho, pecador, que logo depois,
ouve ali a vozinha de Satanás e vai lá querer falar aquelas coisas para Jesus. E é o mesmo Pedro que tem essa super revelação de Deus, o Pai. Então ele está falando, não é por sua força humana, não. Isso realmente vem de Deus. Então feliz é você por isso. E aí no verso 18, Deus ele faz uma promessa para Pedro. Ele fala assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A interpretação aqui mais correta, de acordo com o contexto e de acordo com as palavras usadas no original mesmo, é que Jesus ele faz um trocadilho com o nome do Pedro e a rocha, a pedra, né? Que em grego é Petros e Petra, né? Que significa rocha. Então, Jesus ele faz esse trocadilho justamente para falar, não, tem uma promessa, através da sua vida, eu vou edificar a minha igreja. Aqui Jesus não está afirmando que Pedro é a pedra angular, né? A pedra angular que a gente encontra nas profecias desde o Antigo Testamento. Não, porque o próprio Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro de 2, 5 a 8, ele mesmo afirma, Jesus é a pedra angular, né? No qual está edificada a igreja, não eu. Peraí, calma. Mas o que Jesus está dizendo é que ele iria usar Pedro para isso. E a gente encontra lá em Atos, né, no dia do Pentecostes, Pedro ele se levanta ali, cheio do Espírito Santo, e ele começa a pregar as boas novas, e ele começa a pregar justamente essa verdade revelada nesse dia. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do Deus vivo. Entende? Que ele ressuscitou. E aí, naquele dia, 3.000 pessoas se convertem e entregam a vida para Jesus. E realmente, então, ele foi usado como Jesus falou que iria usar, certo? E, enfim, né, essa verdade que é revelada, essa promessa acontece. Né? E aí, depois, continuando esse versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, né? Ou as portas do Hades, enfim, a gente precisa entender que aqui a impressão que dá é que o diabo está lá no inferno e, enfim, torturando as pessoas e tudo mais, né? O diabo não está no inferno ainda, né? Ele vai estar, e lá ele vai sofrer, como todos que serão condenados. Então, na verdade, aqui está falando de morte, né? Hades é o lugar de condenação, é o lugar dos condenados, é o lugar de morte eterna. E aí, em relação a isso, que a igreja, que a morte não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. É isso que quer dizer. A morte, ela pode ter até achado que tinha vencido no momento que Cristo morreu na cruz. Porém, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte de uma vez por todas. E quando ele vence a morte, ele traz vida e traz vida eterna. Então, esse é o sentido dessa frase. Não é muito aquela visão de batalha, né? Que não é. Nessa questão aqui desse texto, não está dizendo isso, mas tem a ver com o Evangelho. Tem a ver com o que Pedro falou, né? O que Deus revelou através de Pedro, tem a ver com isso. Tem a ver com a obra de Cristo na cruz. E, enfim, diante dessa passagem, né, eu gostaria de trazer duas reflexões, duas conclusões. E essa revelação maravilhosa, majestosa sobre Jesus, que é a vida eterna, que traz a vida eterna, ele é o próprio Deus. Eu gostaria de deixar uma primeira reflexão, que é que se você ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que nesse momento Deus te revelou, como revelou para Pedro,
nessa passagem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então não perca tempo, né? Não perca tempo. A Bíblia diz que se você orar, confessar, se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai te salvar, Ele vai te dar vida eterna. E aí, as portas do inferno, a morte, não poderá mais tragar a sua vida. Não vai te alcançar, porque você já terá vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você nesse momento entendeu isso de coração, você possa entregar a tua vida para Cristo. É só você confessar com a tua boca, abrir o teu coração, orar ao Senhor, aí mesmo onde você está. E a segunda conclusão que eu gostaria de deixar é que se você já é um discípulo de Cristo, um seguidor, ama Cristo, já confessou, tem uma caminhada com Cristo, é um discípulo mesmo, e já faz parte dessa igreja maravilhosa que Jesus edificou, né? Jesus, ele nos deixa uma responsabilidade. E aí que eu gostaria de ler o último verso, verso 19. Ele diz assim, tá dizendo para Pedro no caso, né? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem, né, é muito interessante, porque é uma segunda promessa que Jesus fala para Pedro. E lá em Mateus 18, 2 capítulos à frente, ele dá a mesma autoridade para os outros discípulos, né? E depois isso se estende a nós, como discípulos de Jesus. Essa autoridade que Jesus dá de ligar ou desligar se estende a nós. Mas o que seria isso, né? Ligar ou desligar? Tem a ver com essa verdade revelada. Tem a ver com a mensagem das boas novas. Tem a ver com o Evangelho. Quando nós recebemos ali a ordenança de Jesus, que é para nós sairmos e pregarmos o Evangelho, anunciarmos as boas novas e fazer discípulos, essa é a autoridade que nós temos de ligar e desligar. Porque se uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, confessa seus pecados e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ela passa a ter vida eterna. Ou seja, ela é desligada do pecado e ligada nos céus. Essa é a questão do ligar ou desligar, né? Essa autoridade que nós temos. Então nós, como discípulos, precisamos entender que essa autoridade nos foi dada, esse poder que vem através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, nos foi dado, porque ele habita em nós, e essa é uma responsabilidade também, né? E eu penso aqui, eu fiquei refletindo nessa passagem, eu pensei, nossa, mas como que Pedro, né? Sempre Pedro, né? Porque como ele era assim explosivo, né? Um cara mais emotivo ali, agia na emoção, como que ele teve essa revelação tão profunda, né? E eu fiquei pensando, nós como discípulos, como Deus pode trabalhar nas nossas vidas e como nós podemos ser usados para levar isso para as pessoas também, né? E a conclusão que eu chego é que precisamos buscar ao Senhor em oração, andar como os discípulos andavam. E talvez a gente pense, não dá para andar porque Jesus estava fisicamente presente aqui, agora não está, né? Mas sim, podemos, porque essa verdade que foi revelada, está revelada a nós, e nós já entendemos, né? Nós temos a palavra à disposição, nós temos livre acesso para falar com Deus, porque Cristo já pagou com a sua vida, já pagou os nossos pecados, já nos comprou na cruz. Então nós temos que andar com Jesus, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, andar em intimidade, procurar conhecê-lo, sabe? E assim podemos crescer em santidade, crescer em comunhão mesmo, em ser igreja, né? Nesses últimos tempos temos pensado muito nessa questão de ser igreja, né? Agora que não estamos limitados por conta da pandemia, de não podermos nos reunir em um lugar físico, né? E agora tenho pensado que realmente agora temos feito, podemos fazer e ser igreja como Cristo quer que nós sejamos, entende? E às vezes a gente pensa que
estamos aqui dentro de casa, então não tem como evangelizar, não tem como pregar, não tem como fazer discípulos. Tem sim. Graças a Deus temos a tecnologia, temos acesso, que muitos não têm, infelizmente. Mas aqueles que têm, aqueles que podem fazer isso, aproveitem esse momento. Não deixem de avançar com o reino de Deus. Não deixem de anunciar as boas novas. Seja para um parente, seja para uma pessoa dentro de casa mesmo que precisa ouvir, seja para alguém de fora, ou seja para as pessoas que há muito tempo você não ouvia, mas por conta dessa pandemia você voltou a ter contato. Não deixe de anunciar as boas novas e não deixe de fazer discípulos. Amém? E vamos buscar, irmãos, como é bom ver a igreja unida em oração, clamando ao Senhor. E realmente temos visto a mão de Deus, milagres acontecendo. Todas essas curas, todo esse sustento e o que Deus tem nos guardado, isso é mão de Deus, meus irmãos. Isso é graça. Temos que ser gratos e continuar firmes em oração cada vez mais. Amém? Vamos orar? Deus, que esta mensagem possa realmente fazer parte, Senhor, das nossas vidas e que nesse momento tão difícil, Deus, que às vezes a gente pensa, está tão difícil, está tão complicado, possamos olhar para as outras pessoas, possamos ser igreja, Senhor. Mesmo, Senhor, de certa forma, estarmos presos, estarmos impossibilitados, Senhor, de nos reunir fisicamente, encontrar com outras pessoas, possamos avançar de alguma forma. Que o Senhor nos capacite, nos revele, nos dê estratégias e criatividade daquilo que vem do Senhor. E que possamos andar em intimidade, numa intimidade tão grande, Deus, que possamos ter realmente da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer, qual é a tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Ajude cada vez mais a estarmos unidos, ajude a andarmos como o Senhor quer que nós andamos, Senhor, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.